Então, continuando a aula de hoje, que foi dada mais cedo. Paramos, deixa eu ver aqui, na parte do menos. Gente, deixa o bate-papo de lado, vamos focar. Então, eu expliquei a vocês hoje que a expressão menos, que a palavra menos é um advérbio. E por ser um advérbio, ela não varia. Ela não varia por quê? Porque os advérbios, eles não possuem nem feminino nem plural. Os advérbios, eles não variam, eles têm aquela forma única. Então, eu expliquei para vocês o muito. Estou muito feliz. Não existe muitos felizes, nem muita alegre. Não existe. O muito, ele é invariável quando é advérbio. O muito, ele só muda a forma se ele for pronome, como eu expliquei mais cedo. Então, não existe a palavra menos. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Outra regra especial de concordância nominal é a palavra anexo. Anexo ou em anexo. A primeira concorda em gênero e número com a palavra determinada, pois é adjetivo. Já a segunda fica invariável. Então, gente, enquanto um é adjetivo, a outra é advérbio. Observem, as fotos estão anexas. Sempre que tiver só a palavra anexo ou anexas, é adjetivo, então vai concordar com a palavra determinada. Agora, se tiver a preposição em, já vira advérbio. Como aqui, ó. Então, as fotos estão anexas ao relatório. Se fosse, ao invés de fotos, fossem documentos. Os documentos estão, como ficaria? Em nono ano. Em anexo. Os documentos estão, se for só sem o em. Anexos, muito bem. Então, ó, quando eu tiver, é bem simples, quando eu tiver só a palavra anexo ou anexa, vai concordar com a palavra que determina. Nesse caso, quem são? São as fotos. Fotos está no plural e no feminino, então é anexas. Mandei os documentos. Se são documentos, são anexos. Agora, se tiver em anexo, gente, concorda com qualquer um. Deixa eu admitir aqui o Carlinhos. Ó, em anexo. Mandei fotos em anexo. Aí vocês podem perguntar, professora, por que não concordou aqui o anexo com fotos? Porque tem a preposição em, ó, em anexo. Sempre que eu tiver o em, vai ficar desse jeitinho aí, ó, em anexo. Pode ser fotos, pode ser documentos, pode ser plural, singular, feminino, masculino. Que o em anexo não muda, gente. Ele não muda. Então, digamos, agora vocês não usam muito, mas na faculdade vocês vão usar muito. Exemplo, na faculdade, às vezes, o professor pedia um trabalho, ele dizia, olha, anexem as fotos, tá certo. A gente fazia um trabalho, tinha que colocar, tirar fotos. De repente, a gente colocava. Aí mandava um e-mail para ele e colocava, professor, segue em anexo as fotos e os documentos. Em anexo. Eu poderia mudar? Poderia colocar, seguem anexas as fotos e os documentos. Ou seguem anexos as fotos e os documentos, concordando com os dois. O que eu não posso é mudar isso aqui, em anexo. Se a palavra estiver sozinha, como aqui e aqui, aí sim, eu mudo para concordar com o que determina, nesse caso, fotos, nesse caso aqui, documentos.
Mas se tiver em anexo com a preposição, não muda. Alguém pode ler essa daqui do meio? Eu posso. Pode começar. Meio. Quando equivale a metade, concorda em gênero e número com a palavra determinada, adjetivo. Mas, quando equivale a um pouco, permanece invariável, advérbio. Advérbio. Então, meio, nós temos 2 tipos de meio. Um que é adjetivo e o outro que é advérbio. As pessoas têm a mania de no meio advérbio, mudar o gênero. Ah, eu estou meia cansada. Eu sou mulher, é meia. Não. Se eu disser meia cansada, parece que eu estou só a metade cansada. Só a metade de mim que está cansada. E não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu estou um pouco cansada. Então, observem. Comi meia laranja. Eu não estou falando da metade da laranja aqui. Meia, não é metade? Então, se é metade, ó. Se é metade, nós temos aqui o quê? Um adjetivo. Esse meia aqui é adjetivo. Se fosse mamão, no lugar de laranja. Como ficaria? Comi meia mamão ou meio mamão? Eu acho que come meia mamão ficaria muito estranho. Não existe, muito bem, meio É, mamão. Gente, comi meio mamão. A palavra meio, quando é adjetivo, ela vai concordar com a palavra que se refere. Eu estou me referindo a quem aqui? Né? Ao mamão? Então, é meio. Se fosse aqui, ó, carambola, seria como? eu acho que seria comi meia carambola. Meia. Carambola não é a carambola? A carambola, meia carambola. O mamão, meio mamão. O kiwi, meio kiwi. Então, a palavra meia, quando é falando de metade, quando se refere à metade, é adjetivo e concorda com a palavra determinada. Biscoito. Pai. Vou colocar assim, pai. Me dê, vou colocar me dê. Mas vocês sabem que o correto é assim, ó. Dê-me. Mas vou colocar me dê, que é mais coloquial. Me dê meio pacote de biscoitos. Biscoito. Se na prova eu colocasse esse exemplo, justifique o motivo da palavra meio estar no singular e no masculino. Masculino singular. Está concordando com quem, gente? Com um pacote de biscoito. Aí, simplesmente vocês iriam colocar. Porque, nesse caso, a palavra meio é adjetivo e concorda com a palavra que determina, que nesse caso é pacote de biscoito. Se fosse bolacha aqui, ó, bolacha, mudaria alguma coisa? Eu acho que não. Não, porque o meio está se referindo a quem? Ao pacote, não é ao pacote? É Você acha isso que o aí. meio está direcionado à bolacha? Não, ó, meio pacote. Agora, se no lugar de pacote fosse outra coisa, ó, tirasse pronto, colocasse assim, ó, meio bolacha. Não daria certo. Meia bolacha. Então, a palavra meia, ela concorda com a palavra que determina. Agora, observa aqui, ela está meio triste. Eu quero dizer que a metade dela está triste? Não, quer dizer que ela tá um pouco triste. Um pouco triste. Então, observem que esse meio já é um meio diferente. É um meio que indica um pouco. Indica um pouco. Então, não existe, gente, no sentido de um pouco, meia. Não existe meia.
Aí tem gente que coloca, meia não existe. Existe sim meia. Existe meia que nós vestimos, que é o substantivo, meia. Existe meia de metade, que é o adjetivo, esse que vocês estão vendo primeiro. Só não existe meia advérbio, porque vocês sabem que advérbio não varia. E se advérbio não varia, não tem feminino e nem tem plural. Então, eu estou meio triste, eu estou meio cansada. Posso ser homem, mulher, o que for. É meio para os dois. Porque meio significa também um pouco. Bastante. Outra pessoa poderia fazer a leitura do bastante? Quando é advérbio, equivale a muito. Invariável, mas, como pronome definido, varia em número e pode ser substituído por muitos. Gente, eu dei esse exemplo a vocês aqui, ainda na aula de hoje, na primeira aula. Nossa, eu dei esse exemplo do bastante. Elas estão bastante chateadas. Aqui é no sentido de intensidade, ó, muito chateadas. Então, o bastante, quando é no sentido de intensidade, quando é no sentido de intensidade, o bastante ele é advérbio. Se é advérbio, ele não muda. Agora, no sentido de quantidade, ele é um pronome indefinido. Comprei bastantes verduras. Comprei muitas verduras. É igual, gente, a palavra qualquer e quaisquer. Quem aqui usa quaisquer? Alguém aqui usa? Quaisquer? Eu acho que eu Eu mesmo. acho que ninguém usa, não. Nem eu uso, gente. Quaisquer. Eu uso qualquer, agora quaisquer. Tudo eu digo qualquer. A não ser que eu esteja em um É, ambiente formal, aí eu digo quaisquer. Mas é muito difícil. Até é difícil dizer. Qual é o uso aqui? Vamos colocar um exemplo. Ó. Não me importo com qualquer problema. Não me importo com quaisquer. Qual a diferença, gente, de um para o outro? A diferença é só isso. O qualquer, se o problema é um só, é qualquer. Se o problema são mais de um, é mais de um, ó. Quaisquer problemas. Então, a palavra quaisquer é quando são muitas. E qualquer quando é apenas uma. Então, a palavra bastante é igual, é a mesma regrinha do muito. Quando é no sentido de intensidade, é um advérbio, não varia. Quando é no sentido de quantidade, é um pronome indefinido, então possui plural. Comprei bastantes verduras, comprei bastantes roupas. Fui ao centro comprar bastantes roupas. É difícil falar? É estranho? É. Mas é porque nós não temos hábito, mas o correto é esse. A palavra obrigado. Gente, essa é a regra mais simples que existe. Obrigado. Quando eu era criança, eu dizia assim. Se um homem viesse me entregar alguma coisa, eu dizia obrigado. Se a mulher viesse me entregar, eu dizia obrigada. Mas a palavra obrigado e obrigada não tem a ver com quem me dá algo, com quem eu agradeço. Tem a ver com o meu gênero, com o meu gênero. Se eu sou mulher, eu vou falar obrigada. Tipo, eu tenho um amigo ele é gay e ele se sente mulher, E ele fala obrigada. É errado? Não. É a forma como ele se sente. Então, se ele se sente mulher, ele fala obrigada. Assim como uma mulher fala. Então, obrigada, mulher fala. Obrigado, homem fala. Ou quem se sente, né, gente? Muito bem, Mário. Uhum. Estou só olhando a sua participação aqui pelo bate-papo. Muito bem, continue assim. É proibido. Tem outra regrinha do é proibido. Gente, se eu tenho tanto erro, acho que 99,9% dos erros de concordância são
com essa expressão é proibido. Eu malhava na academia, vou dizer um nome, que eu não tenho problema com isso, não. Eu malhava na Planet, que fica no Alto Cruzeiro. Então, eu malhava, quando eu cheguei lá um certo dia, tava assim, ó, a placa. Vocês olhando, não vão nem notar erro. Eu quero que vocês me digam qual vai ser o erro aqui, ó. Deixa eu colocar. É proibido a entrada de crianças. Eu uso muito assim. Qual o erro, gente? Quem sabe me dizer? O proibido. Deveria ser como? Proibida. Por quê? Por causa do A. Por causa do A, muito bem. O Mário falou a mesma coisinha aqui também, ó. Muito bem, Mário também. Agora, se eu tirasse isso aqui, ó, estaria certo? Sim. Sim. Tá vendo, gente, como um A faz toda a diferença? Observe, é proibido a entrada de crianças, certíssimo. Agora, a partir do momento que eu coloco o A para determinar, gente, isso aqui força. Observem como força. É proibido a entrada de crianças. Se eu marquei o gênero aqui, ó, a entrada, então deixa de ser proibido para ser proibida. Então, se eu colocar o A regrinha é essa. Se eu colocar o A antes do nome, eu tenho que mudar esse A aqui também, ó. É proibida. Agora, se eu tirar esse A aqui, tudo certo. É proibido a entrada de crianças. Então, a maioria dos lugares, pode olhar em lojas, sempre tem alguma plaquinha do proibido. E pode ter certeza que vai estar errado. É muito difícil estar certo. Porque também muitos pegam placas prontas da internet. E a maioria das placas da internet estão escritas de maneira errada. Então, ó, é proibido. Não admite flexão de gênero, somente quando a coisa proibida vem antecedida de um determinante, que é um artigo, gente. Ó, é proibido a entrada de animais na loja. Ok. A partir do momento que eu colocar esse Azinho aqui, ó, a partir do momento que eu colocar esse A, automaticamente eu tenho que também mudar esse outro A. Então, é proibido a entrada. Se eu colocar a entrada, é proibida a entrada. Eu tenho que mudar. E com isso finalizamos as regrinhas de concordância nominal. Eu vou enviar esse slide para vocês. Para vocês, vou enviar logo antes que eu esqueça. Nono ano. Porque caso vocês precisem revisar ou anotar no caderno, porque aí vocês vão ter certeza que não, porque aí vocês não perderão mesmo. Pronto, acabei de enviar para o grupo o slide de concordância nominal. Só um momento. Gente, todas essas regras também vocês têm no livro, viu? Beleza. Agora, eu quero que vocês peguem um livro de língua portuguesa. Ainda temos 10 minutinhos de aula. Na página 117. Página 117, atividade de língua portuguesa. Primeira Já questão. estou na página. Pronto, primeira questão. Reescreva estas frases corrigindo os desvios de concordância nominal.
Encontrei o pai, a mãe e a criança perdidas na estação. Gente, observe a palavra perdidas. Deveria ser assim, perdidas? Quem foram perdidas na estação? Foi só a criança e a mãe? Não. O pai também. Então, se tem um homem no meio, como é que vai ficar a palavra perdidas? Vai virar o quê? Encontrei o pai, a mãe e a criança Perdidos. perdidos na estação. Então, nós temos a opção de colocar perdidos, concordando com os 3 sujeitos, ou nós podemos colocar apenas perdida, para concordar com o último termo, que é criança. Lembre-se sempre disso, concordância nominal pode concordar com os 3 termos, ou concordar apenas com o último. Então, primeira questão, letra A. Letra B. Deixa eu ver quem vai fazer a leitura da B, quem está muito silêncio aqui na aula. Professora, Oi. é 117 mesmo, porque eu não achei nenhuma letra B. Eita, será que eu tô na página errada? Eita, me desculpa, é 217. Poxa, Bem que eu achei tô estranho, procurando que eu aqui. tava na acento. É 200, desculpa. 217, primeira questão. Guilherme, lê, por favor, a letra B da primeira. Vitória está com a rinite atacada. Eita, que esse povo vai assistir a aula e não traz o livro. Muito certo. Deixa eu ver. Abraão, está com o livro? Tô. Lê, por favor. Tá difícil, hein, Guilherme? Sem áudio. Não está em casa. Não está com o livro. Ô, Jesus. Pelo menos presta atenção, viu, na aula, para ver se consegue aprender. Pela glória. Letra B. Letra B. Sempre compro livro e revistas velhas naquele sebo. Gente, vocês sabem o que é um sebo? Quem Eu sei o que sabe? é seco. Eu sei o que é Eu não seco. sei, não. Agora, É sebo eu não sei, o não. é onde vende livros velhos. Ah, sim, É um velho. local onde vende livros Ah, velhos, sim. entendeu? Não tô Eu tava falando ligado já, só que eu não tinha lembrado. tô falando de sebo de carneiro, não, como minha avó. Minha avó só fala em sebo de carneiro, sebo de porco, que é aquela banha, né? Que é tipo uma banha. Não é isso não, é sebo de livros, que vende livros velhos. Aqui não é muito cultural isso, mas em Rio de Janeiro, São Paulo, tem muitos. Questão de livros. Aí, eu não gosto mais desses livros, não tenho onde guardar, vou lá no sebo. Aí, ou vende, ou doa, e as pessoas podem comprar umas das outras lá. É um lugar onde vende livros usados ou velhos. Sempre compro livro e revista velhas naquele sebo. Seria velhas se são livro e revista. Qual é a primeira opção de concordância? Livro e revista, velhas ou velhos? Velhos. Velhos. Então, a primeira opção de concordância, velhos. E a segunda opção é qual, gente? Ou concorda com os dois, ou concorda com o mais o quê? Gente, ou concorda com os dois, ou concorda com o mais próximo. Decorem isso. Ou vai concordar com os dois termos, ou com o mais próximo. E o mais próximo é quem? Não é revista? Então, pode ser. Sempre compro livro e revista velha naquele sebo.
Sempre compro livros e revista velhos naquele sebo. Eu uso normalmente a concordância com os dois, que eu mais uso. Mas os dois estão corretos. Pode ser concordando apenas com revista. Letra C, Antônio. Estavam bastante fracos. Eu acho que é sem o S. Estavam bastante fracos. Eu estou falando que eles estavam muito, a intensidade ou a quantidade? Intensidade. Intensidade. Se a intensidade é advérbio. Se é advérbio, ele não varia. Então, você está certo. Não tem o S. Estavam bastante fracos. Não tem S porque é advérbio. Letra D, Camila. Camila. Camila, se tiver com algum problema, digita pelo bate-papo, para que eu saiba que você está presente na aula. Falou bastante verdades. Gente, agora aqui na letra D, é a intensidade da verdade ou são a quantidade de verdades? Ou é a quantidade de verdades? Eu acho que é a quantidade, né? Nesse caso é a quantidade, não tem como ser intensa a verdade, ó. Falou muitas verdades. Foram a quantidades de verdades, foram várias. Então, tem essa ou não tem? Quando eu estou falando da quantidade, ele concorda com o nome que determina. Se verdade está no plural, bastante também vai para o plural. Então, vai ficar, ó, falou bastantes verdades. Letra E. As crianças mesmo limparam a casa. Qual é a regra do mesmo, do mesma? Ele sempre vai concordar com a palavra que determina. O mesmo está falando de quem aqui? Está se referindo a quem? As crianças. Crianças é plural, então o mesmo vai ficar no plural. Plural. Criança é feminino ou masculino? É feminino. É a criança, as crianças. Então, É. feminino plural vai ter que ficar, ó. As crianças Mesmas, então, né? mesmas. Muito bem. É. As crianças mesmas limparam a casa. Mesmas, porque crianças é a palavra que determina. Então, deve concordar com ela em gênero e em número. Letra F. Preocupadas. Camila, deixa eu ver se a Camila falou alguma coisa pelo bate-papo. Ah, estavam falando sobre o sebo. A Camila e o Mário. Camila, dê sinal de vida, senão eu vou colocar a falta. Preocupadas, a mãe, a filha e o filho resolveram sair. Gente, eu estou falando só da mãe, a mãe e a filha. Não tem um homem aí no meio, o filho? Então, o ideal é preocupadas. Preocupados. Preocupados. Preocupados, a mãe, a filha e o filho resolveram sair. Letra G. Estão anexas a certidão e o requerimento. Quem estão anexas, gente, aqui?
Quem estão? Duas coisas estão anexas. Em nono ano. Não é a certidão e o requerimento, a certidão feminino. O requerimento masculino. Quando eu tenho um feminino e um masculino, a palavra anexas vai deixar de ser anexas para concordar com os dois. Vai concordar com os dois como? Sendo masculino, né? Aí vai ficar Anexos. anexos, Estão anexos, muito bem. A certidão e o requerimento. Letra H, alguém poderia ler? Eu posso ler. Pode sim. Em anexos, estou mandando todos os arquivos. Quando nós temos a preposição em, tem plural? Anexos? Ou é só em anexo? Não, em anexo. Em anexo, estou mandando todos os arquivos. Então, o único erro aqui é esse S. Quando eu tenho a preposição em, é em anexo. Não muda. Letra I. Os netos eram tal qual o avô. O tal está concordando com netos. Deveria ser tal? Tais quais, né? Tais. Agora observa o qual. O qual concorda com quem? Com o avô. Tá certo o qual, Então ó. tais qual. Tais qual o avô. O tais concorda com netos. Netos está no plural, então tem que ir para o plural. Os netos eram tais qual o avô. Letra J. Todas elas ficaram meias tristes com o resultado. O que está errado aqui? A meias, que aí no caso tá tipo nem se fosse metade, né? Como se fosse metade. Deveria ser meio. Meio. Não muda meio, não tem meios. Meio apenas. Todas elas ficaram meio tristes com o resultado. E para fechar a primeira questão em aula de hoje, letra K, já era meio-dia e meio. O que está errado aqui de concordância? Meio-dia um pouco ou meio-dia e a metade? Não é meio-dia e a metade? Então já era meio-dia e meia. E meia. Então, meio-dia e meio não existe, gente. É meio-dia e meia. Porque eu estou falando da metade da hora. Da outra metade, que são 30 minutos. Já era meio-dia e meia. Tirar print aqui da tela. Deixa eu passar para casa o restante da atividade. Então, para a casa, da página 118 até... Da 118 a 121. Vou colocar aqui. Para casa, da 118 a 121. Gente, lembrem-se de olhar no grupo, atividade, anotarem direitinho. Pronto, vou tirar um print e vou mandar no grupo. Então, gente, bom fim de semana para vocês. E até segunda-feira. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom almoço para vocês.